E Maluzinha, vamos começar a gravar? Vamos? Você já veio pro colo? É um amor. Olá, eu sou a Flávia Gaz, essa é a Malu, esse é o canal do Garotas Geeks. E a gente segue falando das análises do imaginário de personagens de Game of Thrones, que vai acabar em algumas horas de quanto eu tô gravando, e já acabou quando você tá vendo esse vídeo. Eu estou de luto pelo término da série, interprete como quiser. E hoje a gente vai falar do Tyrion, porque ele é um personagem muito bacana pra se analisar, e eu não quero falar dessas últimas coisas que aconteceram nele na série, e vocês vão entender por quê ao longo da análise. Eu queria dizer que quem me ajudou com essa análise é o Bruno Isidro, ele é jornalista de videogame, segue ele nas redes sociais, e ele faz parte do Joy, os Jogos Imaginários, o meu grupo de estudos. E a gente tem um podcast para falar de coisas de imaginário que a gente não consegue tratar aqui porque é muita coisa. Então, se você tiver afim, tiver interesse, vai lá e segue nós. A gente vai falar de dois momentos do Tyrion, e o primeiro a gente chama de imagem uraniana. Imagem uraniana tem a ver com o sol e tem a ver com ascensão, tem a ver com uma maneira... Sabe aquele general que sabe tudo, aquele mago que é o mestre, que manja de todas as paradas? Pera aí que eu te ajudo. Então, esses são comandantes ou sacerdotes uranianos. Eles têm todo o poder, eles detêm todo esse conhecimento. E a jornada do Tyrion é uma jornada que tem a ver com isso. Então, parecido com o seu irmão, né, o Jaime, que a gente fez no episódio passado, você pode clicar para ver. Apesar de... É um pouco diferente do Jaime, porque o Jaime, ele tem uma coisa meio do sol e do ouro de outros jeitos. O Tyrion, ele, apesar de começar como uma imagem dourada, porque ele faz parte da família Lannister, então ele tenta ter algum tipo de jornada uraniana, para ele é tudo muito diferente. Ele é muito maltratado por ele ser um anão, por ele ser diferente das pessoas da família Lannister. Então a jornada dele é uma jornada de verticalidade. Ele tá tentando ascender o tempo todo. E todo mundo que tenta ascender ou que tem uma jornada de verticalidade tem que se preocupar com a queda. Porque jornadas horizontais, ou seja, jornadas onde o herói ou a heroína, eles não estão tentando se tornar a melhor coisa do universo, das coisas do universo, geralmente não há queda, mas nesse tipo de jornada de verticalidade há queda, e essa é uma diferença muito grande. O Gaston Bachelard, no Ar e nos Sonhos, ele vai dizer que de todas as metáforas, as metáforas da altura, da elevação, da profundidade, do abaixamento, da queda, são por excelência metáforas axiomáticas, ou seja, incontestáveis. Nada as explica, e elas explicam tudo. A gente vai falar aqui então, diferente do Jaime, em vez de imagens de fogo, imagens que têm muito mais a ver com o ar e com a verticalidade. Se você se lembra, logo no começo da jornada, ele diz que a mente dele funciona como uma espada, um guerreiro precisa de uma espada, e ele, como uma pessoa de inteligência, precisa de livros para ficar com a mente afiada. Então, mesmo o uso da mente dele é para conseguir elevação. Então, quando ele faz todo aquele lance da Myrcella, né, pra onde ela vai, descobre quem o trairia, e o Lord Varys vira pra ele e fala, então, mesmo a menor das pessoas pode ter uma sombra gigantesca, porque o poder reside onde as pessoas acham que reside e tal. A gente tá falando, sim, de uma questão de elevação. Ele quer se elevar, ele quer se tornar uraniano, como a família dele espera dele o tempo todo. O problema é que isso não necessariamente vai ser bom, porque essas imagens de elevação sempre trazem as imagens também de agachamento. A gente acredita, quando ele chega, eu e o Isidro, na batalha pela capital, em Porto Real, que o exército do Stannis está vindo, né, Blackwater e tal, ele finalmente chega no seu ápice uraniano. E ele é tão solar e tão comandante, que isso é representado pelo fogo vivo e a maneira como ele consegue fazer estratégia e tal. E a partir daí, porém, contudo, começa o processo de queda, porque o pai dele retorna, ele ganha um ferimento, e até o Varys fala pra ele, né, que os livros não vão lembrar dele, apesar das pessoas saberem. E isso, pra quem procura elevação, é um problema, porque a pessoa tá atrás de reconhecimento. Vamos começar com Na Batalha. Na Batalha, a gente está falando de uma figura uraniana que tem muito a ver com onipotência, potência.
Mas uma potência não do tipo, eu posso ser várias coisas, eu posso ser o que eu quiser. Não, eu posso ser o melhor. E o Gaston Bachelard, na Terra e os Devaneios da Vontade, ele vai falar duas coisas que eu gosto muito, que tem a ver com essas imagens. A primeira é: o certo é que os devaneios materiais mudam a dimensão de nossas potências, dão-nos impressões demiúrgicas de criação, dão-nos as ilusões da onipotência. Então o que ele vai dizer é que quando a gente chega num momento onde a matéria, o que existe no mundo material, a gente precisa vencer, a gente precisa se sobrepor, ser melhor, fazer melhor, etc., a gente começa a ter esses sonhos de criação, como se você fosse um grande ferreiro que moldasse o universo, esses sonhos de onipotência. Nem sempre ter esses sonhos são ruins. O problema é quando a gente chega na imagem do metal, que é a imagem do fogo endurecido, que o próprio Gaston Bachelard, no mesmo livro, vai dizer que o metal é o prêmio de um sonho de potência brutal, o próprio sonho do fogo excessivo. Ele começa, então, a colocar todo o seu poder demiúrgico daquilo que ele quer ser, da sua potência, nessa questão da batalha de resolver de ser melhor do que os outros. E daí, quando a queda acontece, logo depois do Blackwater Bay, a queda é muito difícil, é uma queda moral. Ele acredita que ele não é suficiente, que ele está cercado de inimigos, e ele realmente está. Mas essa crença de que ninguém está do lado dele, apesar de tudo que ele fez, é uma crença que vai trazer ele muito próximo dessas imagens de queda e de vertigem. No Ar e os Sonhos, que é o livro do Gaston Bachelard que mais fala de imagens aéreas, então eu acho que tem muitas imagens que a gente pode ligar ao Tyrion, ele vai falar sobre essa coisa dos pavores, e ele vai dizer o seguinte: o pesadelo antes do drama, o terror antes do monstro, a náusea antes da queda. Em suma, a imaginação é, no sujeito, suficientemente viva para impor suas visões, seus pavores, sua desgraça. Quanto mais ele cai, e mais ele se sente mal, e pior ele fica, e mais o pai dele persegue ele, vai culminar no julgamento, onde ele se coloca como um vilão para o pai. E ele ainda tá tentando ser essa figura uraniana, chega num lugar onde não tem muito que fugir, é a náusea antes da queda, é o terror antes do monstro. E eu acho que é por isso que ele assassina o Tywin, é porque os sonhos de elevação viraram uma queda que é impossível de ser aceita. Claro que o Tywin não ajuda, né, gente? Não tô dizendo que ele é bonzinho, tá? Tô dizendo porque que eu acho que o Tyrion chegou nesse momento. E daí ele vai embora, ele tem que fugir. Então o Varys pega ele, enfia na caixa e eles vão embora. E aí a gente começa uma jornada que no começo é uma jornada solitária. Não porque ele não está acompanhado do Varys, mas porque ele tem que repensar em quem ele é. E isso muda tudo. A gente começa uma segunda parte da análise dele que a gente está chamando de jornada da fada. Por que da fada? A fada, ela é miniaturizada, ela perdeu potência, ela não tem potência física, mas isso não é um problema para ela não deixa de ser mística, ela não deixa de ser mágica, ela não deixa de ter poder, mas ela não está usando esse poder para ter elevação ou para safar de queda, ela apenas tem esse poder. E eu acho que a solidão para ele tem bastante a ver. Tem uma frase que eu amo do Bachelard que eu vou contar para vocês. Essas horas de total solidão são automaticamente horas do universo. O ser humano que abandona os homens e vai até o fundo de seus devaneios, olha, enfim, as coisas. Ou seja, quando a gente está sozinho e quando a gente perdeu tudo que a gente tem, num sentido muito metafórico, a gente pode, se a gente tiver ajuda, se a gente, enfim, entender quem a gente é, entender que nada do que a gente fez até então necessariamente é nosso. A gente pode ser mais, a gente pode ter diversos tipos de potência e não apenas o sonho de onipotência. Devolvido assim à natureza, o homem é devolvido às suas potências transformadoras, a sua função de transformação material, ou seja, você vai poder olhar para o universo e se transformar e transformar o universo, não como uma briga, eu vou sobrepor a natureza, mas como parte da natureza. E é exatamente o que a fada é. Ela é parte da natureza, não o maior, não o melhor, e ela não precisa ser isso para ela viver. Então a jornada dele, especialmente depois que ele encontra a Daenerys e que ele aceita
o papel de mão do rei, mas não porque ele quer governar ou mostrar para alguém que ele pode, mas porque ele acredita que ele pode ser útil a outrem, a alguém que não é ele. Começa uma mudança total aí do personagem. Tem muitas cenas daí, a gente notou que ele anda e ele observa o povo falando na rua. Então tem uma questão de peregrinação e tem uma questão de olhar para a coisa, olhar para algo além, que eu acho que é muito importante pro Tyrion. Eu acredito que tem muito a ver com o céu azul. Sabe quando você tá parado ou você vai para um lugar que tem um céu e tem um horizonte e o céu tá azul e você pode ficar olhando para aquele céu e pensando como as coisas são, como elas podem mudar, o que está acontecendo e tal. O Gaston Bachelard, ele vai chamar isso de devaneio do céu, diante do céu azul mesmo. E ele vai dizer que o devaneio diante do céu azul, unicamente azul, determina, de certa forma, uma fenomenalidade sem fenômeno. Ou seja, você está olhando um fenômeno que é muito simples. Não precisa acontecer 1 milhão de coisas. Dito de outro modo, o ser meditante, ou seja, aquele que está olhando para o céu azul, acha-se aí diante de uma fenomenalidade mínima, que ele pode descolorir ou ainda atenuar, apagar. Como não seria ele tentado por um nirvana visual, uma adesão à potência sem ato, à potência tranquila, que se contenta simplesmente em ver, em ver o uniforme, depois o colorido e depois o real. Ou seja, a conexão que ele começa a fazer não é uma conexão de como ele vai ser melhor, é uma conexão de qual é o papel dele no mundo, e ele parece que ele encontrou o papel dele no mundo. Então são potências muito mais tranquilas e muito menos de elevação, são potências que se ligam. Ele vai se ligar a Daenerys, vai se ligar a Missandei, ele vai se ligar com esse novo mundo, vai se ligar com o Varys. Não são potências de eu tenho que ser melhor do que meu pai, melhor do que meu irmão, melhor do que a minha irmã. É outro tipo de potência. E ele só podia fazer isso, obviamente, afastado da família dele, porque a família dele é uma família toda preocupada com elevação e queda. Então, quando o Tyrion encontra um propósito que não é agradar a família, ele pode acreditar nele e se reinventar por uma imagem aérea. Eu tenho um problema com o que acontece com o Tyrion, especialmente nessa última temporada, porque me parece, e esse é não tô aqui fazendo uma tese, tá? É só o que me parece por cima, que os autores durante essa última temporada tiveram muito problema em escrever personagens que não são ascensionais. Então, a Arya ganha várias glórias, o Jon faz várias coisas legais, mas os personagens que não estão num papel ascensional, que estão em papéis de fadas, como o Bran, como o Tyrion, eles estão servindo a algo além deles mesmos, eu acho que eles foram muito mal escritos, porque parece-me que o que a série acaba passando é que você não ter potência de elevação, então você ser uma fada, é algo que te deixa menor, ou então te deixa sem potência alguma. E isso não é verdade, a gente está apenas tratando de outro tipo de potência, que não tem a ver com elevação heróica, tem a ver com poder juntar-se com outros. Mas isso nem um pouco não é potente ou não é importante. Só teria que ter uma escrita diferente. Você entende o que eu estou dizendo? Uma escrita onde esses valores, que são esses valores de um Tyrion fada, por exemplo, são tão relevantes, tão importantes e podem causar tanto efeito no mundo quanto os valores de um Tyrion que está tentando elevação. Porque, na verdade, sim, não importa a maneira como você se coloca no mundo. Todas as suas palavras e as suas ações podem ter efeitos diversos de coisas que você nem imagina. E eu acho que eles estão tratando esses personagens menos ascensionais com menos poder. E isso, pra mim, é um pouco esquisito. Talvez seja falta de tempo, mas, enfim... Não devia nem ter começado com crítica, porque senão, né? Mas enfim, fica aí uma pequena crítica, tá bom? Me conta nos comentários se, mesmo agora que acabou Game of Thrones, você quer que eu continue fazendo essas análises do imaginário. E me conta quais personagens você acha que são importantes pra gente discutir aqui. E se é a sua primeira vez aqui, bem-vinda, bem-vindo. Não esquece de dar inscrever, colocar ali no sininho, pra você nunca mais perder um vídeo nosso. Um beijo e até o próximo.